Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Continuamos mais um dia da nossa quaresma de São Miguel, fiéis nesse duro combate. Esse combate contra os espíritos das trevas. Hoje nós vamos citar aqui, na nossa meditação da quaresma, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito. Nós vamos citar um trecho da sua homilia por ocasião da ordenação episcopal de 6 bispos, que foi na festa de São Miguel Arcanjo, no dia 29 de setembro do ano de 2007. Então vamos aqui retirar um trecho onde o Papa vai falar sobre o Arcanjo São Miguel. Tudo isto se torna mais claro se olharmos agora para as figuras dos 3 arcanjos, cuja festa a Igreja celebra hoje. Antes de tudo está Miguel. Encontramo-lo na Sagrada Escritura, sobretudo no livro de Daniel, na carta do apóstolo São Judas e no Apocalipse. Deste arcanjo tornam-se evidentes, nestes textos, 2 funções. Ele defende a causa da unicidade de Deus contra a soberba do dragão, da serpente antiga, como diz João. É a perene tentativa da serpente de fazer crer aos homens que Deus deve desaparecer, para que eles se possam tornar grandes, que Deus é um obstáculo para a nossa liberdade e que por isso devemos desfazer-nos dele. Mas o dragão não acusa só Deus. O Apocalipse chama-o também o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de Deus. Quem põe Deus de lado não enobrece o homem, mas priva-o da sua dignidade. Então, o homem torna-se um produto defeituoso da evolução. Quem acusa Deus, acusará também o homem. A fé em Deus defende o homem em todas as suas debilidades e insuficiências. O esplendor de Deus resplandece sobre cada indivíduo. É tarefa do bispo, como homem de Deus, fazer espaço para Deus no mundo, contra as negações e defender assim a grandeza do homem. E o que se poderia dizer e pensar demais sobre o homem, a não ser que o próprio Deus se fez homem? A outra função de Miguel, segundo a Escritura, é a de protetor do povo de Deus. Queridos amigos, sede verdadeiramente anjos da guarda das igrejas, que vos serão confiadas. Ajudai o povo de Deus que deveis preceder na sua peregrinação, a encontrar alegria na fé e a aprender o discernimento dos espíritos, a acolher o bem e a recusar o mal, e a permanecer e tornar-se sempre mais, em virtude da esperança da fé, pessoas que amam em comunhão com Deus amor. Profunda as palavras do Papa Bento XVI, daria para meditar muitas coisas. E no fim, o Santo Padre fala para os bispos, que a função de um bispo é como a de São Miguel, proteger o povo de Deus, principalmente aquilo que tange, a dignidade da pessoa humana, quando ela está ameaçada, porque o Papa demonstra que o diabo, ele não quer apenas fazer sumir a presença de Deus no meio da sociedade, mas ele quer também eliminar o homem. E aí sim ele cita o Apocalipse, quando diz: o acusador dos nossos irmãos que os acusava dia e noite diante de Deus.
Então ele se porta diante de nós como o nosso acusador. Então ele quer a morte não apenas do corpo. O demônio, ele quer ainda mais a morte das nossas almas, né? Ele reclama nós para ele, né? Então, por isso que o Papa diz, né, que os senhores sejam verdadeiros anjos da guarda das igrejas que vos serão confiadas, né? Então, é o papel de um bispo, né, de guardar a sua diocese, tal como os santos anjos guardam o povo de Deus, né? Tal como São Miguel Arcanjo guarda o povo de Deus. E nós percebemos isso que o Papa está dizendo, né, que quando se põe Deus de lado, diz Bento XVI, né, ao contrário de o homem se enobrecer, a sua dignidade fica privada, né? E a gente percebe que nos tempos modernos, quando o materialismo ele começa a ascender no poder, percebemos que a dignidade da pessoa humana é colocada de lado, né? Os exemplos são muito claros, né? As grandes ditaduras que na modernidade fizeram as grandes guerras, as grandes chacinas, né? Acredito que fica muito visível na nossa memória aquilo que nós olhamos em vídeos, em fotos, né? Aquelas pilhas e pilhas e pilhas de cadáveres, né? Na União Soviética, no nazismo. E assim percebemos na República Tcheca, por exemplo, né? Percebemos assim como que a dignidade da pessoa humana, como Bento XVI diz, é uma sociedade sem Deus, né? Uma sociedade sem critérios, né? E se tem essas guerras, né, onde se trata a pessoa humana, né, como se fossem descartáveis, né? Mas isso não foi apenas em uma situação de guerra, né? A gente vai percebendo que isso continua, isso se estende nas ditaduras, né? Os países que até hoje, né, são ditaduras, onde na China, se tiver mais de 2 filhos, né, deve-se matar a criança ou abortá-la, né, porque não tem o direito de viver, né? Percebemos os países de primeiro mundo que influenciaram depois os países, né, de terceiro mundo a implantar a lei do aborto, por exemplo, né, que está aprovada por todos os cantos, né? O direito da mulher de assassinar uma vida inocente no seu seio, né? E isso legislado por juízes, por políticos, né? Não tendo coerência nenhuma com a verdade, um tipo de lei como esta, não? É dever do Estado defender todo indivíduo, né, que esteja dentro do Estado brasileiro. Então a gente não pode considerar que o útero materno, né, seja um lugar neutro, né, onde você pode fazer o que você quiser com aquela criatura, não? Isso é um absurdo, né? Então, inclusive, ali está um brasileiro, né? E o brasileiro, ele nasce dentro de um seio, né? Então o Estado deve defender todos os brasileiros onde quer que eles estejam, né? Então isso até mesmo é uma falta de amor à pátria, né? Aos filhos dessa pátria, não? E uma ofensa a Deus gravíssima. Então percebemos uma cultura de morte, como disse o Papa João Paulo II, que foi implantada, né? Percebemos também esses ataques terroristas, né? Que o 11 de setembro, que ficou muito famoso, né? Onde realmente ali se considera a vida humana nada, né? Os ataques terroristas no Oriente Médio, a chacina de tantos cristãos, né? No Iraque, na Síria, né? Que foram milhares de mártires, né? Recentemente mortos. A explosão do trem, né? Na Espanha, um terrorista também, e atos, né? Extremistas, né? Onde não se pensa mais na vida humana. E fora, se viermos aqui falar da quantidade de suicídios, né? Tanto nos países de primeiro mundo quanto na América Latina, né? Então o ser humano vai meio que perdendo o valor da vida, né? Quando ele perde Deus.
E a eutanásia, né? Que nos países de primeiro mundo a eutanásia está implantada, inclusive a eutanásia de crianças, de jovens, né? Então vamos percebendo, né, o quanto uma coisa desse tipo, né, é terrível, e desliga-se o aparelho e se assassina também, né, um frágil, um idoso, né. E hoje é um jogo, né, ideológico, onde se tenta mudar a linguagem, né, que na verdade não é um assassinato, né. Nós só estamos antecipando a morte que acaba por vir. Mas quem decide, né, se a alma vai morrer ou não é Deus. Nós sacerdotes que levamos a unção dos enfermos para as pessoas, já podemos ver pessoas que estavam em estado terminal, pessoas muito doentes, e por um milagre de Deus elas se recuperaram, né? Então assim, uma coisa até mesmo que médicos dizem, nossa, impressionante, nós não tínhamos. Isso foi realmente um milagre, né? E sempre está acontecendo casos assim, né, em que Deus surpreende a própria ciência, né? Então a palavra final não pode ser a do ser humano. Porém, quando se joga Deus para fora da sociedade, nas palavras de Bento XVI, o que resta? O que resta é que o homem torna-se um produto defeituoso da evolução. E é isso que é ensinado nas escolas para crianças, né? Como que tudo surgiu, né? O evolucionismo, né, ateu. E as crianças vão aprendendo que tudo teve início, né, no primata, né, lá naquele ser animal, em que o homem foi evoluindo, né, desses seres. E é uma explicação muito pobre, né? E, inclusive cientistas já refutaram, né, essa explicação do início, com falta de dados mesmo, não? Até porque é uma teoria, né? É teoria, uma coisa desse tipo. E um cientista francês havia dito, né, que isso não seria possível pelo fato de o DNA de um animal não poderia sofrer mutação para um DNA humano. Isso nunca aconteceu. E cientificamente não se pode provar uma coisa desse tipo, não. Mas é um tipo de coisa ideológica, que funciona para uma ideologia, né? Então, assim, mesmo que você não tenha provas científicas, por mais que não seja razoável, se ensina porque se tem um objetivo, né? Então, o objetivo é o quê? Refutar a criação. Então, nunca as crianças vão ouvir na escola, né, que Deus é o Criador, né? Que as coisas foram criadas por Deus, né? Como a teoria do Big Bang, que foi feita por um sacerdote, por um padre, né? O primeiro a fazer a teoria do Big Bang foi um padre, né? E os cientistas depois aderiram à teoria do Big Bang, em que esse sacerdote havia visto, não, que tudo teria início nessa grande explosão que houve, né? Mas quem é que fez esta grande explosão, né, acontecer? Não é verdade? Então, ou seja, deve haver um motor, né, que move todas essas coisas, que dá início a todas essas coisas, né? A prova talvez mais coerente, a prova do Agostinho, né, Santo Agostinho, quando fala da criação, que não há sentido um ser racional ser gerado por aquilo que não tem razão. Ou seja, nós temos que reconhecer que a inteligência, a razão, é a coisa mais nobre que existe na criação, e ela está acima das coisas materiais, né? Então não há sentido nós acreditarmos no intelecto de que aquilo que é irracional criará o que é racional, o que dará razão a todas as coisas, né? Então não há, isso é contra a própria inteligência. Crer que um ser inteligente, né, ele é gerado por um ser que não possui inteligência. Então isso não há cabimento para uma coisa desta, né? E assim nós vamos enxergando uma realidade em que o homem se coloca como centro de todas as coisas, não? E ele assume o lugar de Deus, como São Miguel destronou aquele que se fez no lugar de Deus, Lúcifer. Por isso que nós estamos vendo em tempos de verdadeiro inferno e caos, né?
porque há alguém que está assumindo o papel de Deus no meio do mundo, né? E o que este pode fazer? A imitação de Satanás. O que o Satanás fez ao tomar a cátedra de Deus, querer tomar a cátedra de Deus, é que Satanás cria o reino da morte, que é o inferno. Satanás é aquele ser que cultua a morte. Jesus o chama de suicida, ele é o suicida desde o princípio. É aquele que se lança do céu de cabeça para baixo, no inferno, né? Jesus fala que o viu cair como um raio, né? Então ele cai como um raio, né? E o raio, quando cai, ele explode lá embaixo, em chamas de fogo, né? Então Bento XVI chama atenção a isso, né? A esta situação em que a dignidade da pessoa humana ela está em jogo, né? Por quê? Porque, na verdade, Deus foi expulso do meio desta cidade dos homens, né? E se Deus está sendo expulso da cidade dos homens, a cidade dos homens não se assemelhará à cidade de Deus. Aonde, na cidade de Deus, como diz Santo Agostinho, ela é regida pela caridade. Ou seja, o centro da cidade celeste é Deus. E todas as criaturas o servem movidas pelo amor. A cidade dos homens, se ela quer chegar à paz, ela deverá olhar para a cidade de Deus e imitar nesta terra aquilo que as criaturas mais perfeitas o fazem no paraíso. Deus deve estar no centro da cidade. E nós servirmos a Deus por amor, e Deus irá nos reger em sua providência. Agora, quando a cidade dos homens coloca o homem no centro da cidade, esta é regida não pela caridade, que é o amor a outro, o amor a Deus, o amor ao próximo, mas quando o homem, ele senta-se na cátedra que devia ser de Deus, esta cidade tem como centro o próprio homem. E se tem o centro o próprio homem, é o amor de si. Então, o que é gestado dentro dessa cidade é o amor de si mesmo. E isso é o que acontece no inferno, aonde não existe a caridade, aonde todos se amam e não conseguem darem-se em amor. E por isso se odeiam, se perseguem uns aos outros. Lá não existe felicidade. E percebemos que esta é uma realidade concreta em que cada dia nós vivemos no mundo atual. É uma rede de pecados em todas as instituições aonde nós entramos, né? Em todos os âmbitos da sociedade nós experimentamos como a atmosfera do ar. Por exemplo, a maledicência. E a maledicência do pensar é refletido nos sentidos, né? Ou seja, as pessoas ficam escutando conversas dos outros, a curiosidade, né? O que o outro está falando? Será que está falando de mim, né? E ali já se cria um ambiente depois do quê? Da fofoca. A pessoa vai, aí começa a falar da outra pessoa, né? Aí gera inveja, né? E aí, isso é uma loucura do imaginário, que faz com que nós transformemos os nossos ambientes em uma coisa muito semelhante ao inferno, uma perseguição, aflições que não tem fim, uma coisa dessa. Até chegar ao castigo, né? Então, ou seja, alguém tem que castigar aquilo ali, alguém tem que ser mandado embora, alguém tem que ser expulso, né? Como se fosse um Big Brother, né? Então, assim, o Big Brother que a televisão fez, ela é exemplo da sociedade que vivemos, né? Você elimina, né? Então, isso aqui não se enquadra, fora, né? Tem que ser eliminado. Então é um jogo, né? Onde as estruturas vão se chocando. E é exatamente o que o Karl Marx mesmo havia dito, né? A luta de classes, né? Então é bem o que acontece dentro da sociedade, ou seja, e o Marx, quando ele viu a luta de classes, isso é exatamente como se fosse uma visão da sociedade, é como se ele tivesse planejando o próprio inferno na Terra, não o paraíso, né? Muito pelo contrário. Ele causou, e o comunismo, né? A gente vê que a mentalidade marxista, por onde ela andou, ela devastou a natureza humana.
né? O homem foi privado principalmente da liberdade, que é algo que Deus não priva o ser humano de ser livre, nem os demônios, né? Deus deu liberdade para eles escolherem sair do céu, né? Então perceba que é uma ditadura, né, que é própria de Satanás. Satanás não dá liberdade para os seus. O demônio não, o demônio tranca-fia, né? Ele quer de fato privar a alma da felicidade, né? Ele quer privar a alma de Deus, né? Então nós vamos percebendo, né, uma sociedade que cada vez mais a caridade ela vai sumindo. Aquele gesto onde a pessoa ela quer falar do outro, né, mas ela imola por sacrifício, né, aquilo que ela sabe. Porque ela não quer o quê? Jogar gasolina em cima do fogo, né? Não, eu não posso fazer isso, né? A calúnia, por exemplo, né, se inventam coisas, se aumenta coisas do que uma pessoa fez ou que uma pessoa falou. Ou, por exemplo, pessoas que estão abaixo, né, tentando derrubar quem está acima o tempo inteiro, né? Você quer subir de cargo na sua empresa, mas para você fazer isso, você vai ter que derrubar aquela pessoa que está ali em cima. Então, e o tempo inteiro o ser humano fica desconfiado, né? Ele não tem paz, né? É uma pessoa que não pode ter paz, uma coisa desse tipo, né? Ou às vezes vamos dentro do matrimônio, né? A esposa que não tem paz, por quê? Porque ela sempre está achando que o marido trai ela com outra, né? Isso é comum aonde não se tem a virtude da castidade, né? Onde não se vive a castidade como um ato de holocausto e sacrifício, como as escrituras, como o magistério da igreja nos ensina. O que vai acontecer no imaginário das pessoas é que elas não conseguem acreditar que o esposo pode ser fiel, né? Porque é óbvio, né? Não existe fidelidade onde não existe castidade. Então sempre existe aquela desconfiança tremenda, né? O que ele está fazendo? Será que ele está me traindo, né? E tal. E toda essa desconfiança vai criando brigas, guerras, né? E às vezes os próprios homens, por falta de virtudes, por uma passionalidade, uma irracionalidade, não exigem, né, vão tendo assim um ato sexual com sua própria esposa, né, de maneira bruta, animal, né, e às vezes fechado à vida, né, sem querer sofrer, sem sacrifícios, né, e acha que a criança é um grande peso. E assim vai o homem se fechando aqui nesse egoísmo de si. E ele não consegue, nos atos humanos, repetir aquilo que Deus está fazendo conosco quando Ele nos ama. Ou seja, Deus se abaixa, Deus se imola, Ele morre na cruz para nos amar. E aí, e outras situações como roubos, corrupções, né, a rede de corrupções que nós vamos assistindo, né, e parece que não tem fim, né? Parece que as pessoas não roubam 10 mil, né? São bilhões, né? Isso em todos os ambientes, né? Dentro da igreja, às vezes, se encontra casos, fora da igreja, né? Em lugares que nós não esperamos, né? Seja de um político, né? Seja, às vezes, de alguém que trabalha na justiça também. Então, ou seja, a coisa está tomada, né? Parece que a coisa está tomada de corrupção, né? E a gente vai vendo que a sociedade ela vai se afundando com isso tudo, né? Porque é um ambiente que não se tem paz. E aí existe uma confusão ideológica ainda por cima, o erro que está sendo espalhado como joio, né? E vai destruindo todo o trigo, né? Então a gente vai vendo que nas universidades, nas escolas, né, se ensinam porque aquilo ali é o que está sendo financiado, né? Então todo o material, né, educacional sendo financiado por empresas, por mentalidades globais, né? E não se tem mais uma busca pela verdade, né? Não se tem uma busca pela verdade. Cada vez é mais impossível de se defender o discurso religioso no meio de uma sociedade laicista como vivemos, né? Então qualquer um, em qualquer esfera, que tente levantar a defesa das Sagradas Escrituras, seja no parlamento, seja nas universidades,
seja dentro dos hospitais, aonde já a visita religiosa está sendo impedida de entrar. E nós vamos vendo que cada dia que passa, os mensageiros de Deus, aqueles que ocupam o lugar dos anjos nessa terra, que são os cristãos, estão sendo coibidos, estão sendo expulsos para fora da sociedade. E isso é a raiva satânica do demônio dentro do coração humano, que quer destruir a pessoa humana. E por isso, o cristianismo sempre se deparará diante da realidade do martírio. Ele não poderá negar Deus. Nós não podemos, nem nas atitudes e nem nas palavras, recuar. Por mais que o ateísmo ele tem se avançado cada dia, lembrando as palavras da Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, que condena o ateísmo prático, que avança cada dia mais. O concílio vai dizer que a igreja ela olha com repulsa a estes atos onde tenta se incutir dentro da sociedade, né, uma mentalidade cada vez mais aversa a Deus. Né? O direito de você não querer ser católico, não querer ser religioso, isso é direito de qualquer ser humano. Porém, um católico deve ter os seus direitos, um cristão deve ter os seus direitos dentro da sociedade. E esses direitos têm que ser acolhidos até por uma sociedade que não crê. Então, se tem um enfermo morrendo dentro de um hospital, seja a religião que ele tiver, ele tem por direito de clamar o auxílio daqueles que podem levar esperança, podem levar Deus, podem levar a fé. No momento de isolação física, ele acha a sua força no Senhor Jesus Cristo, ele acha a sua força em Deus. Né? Então, percebam, meus irmãos, que estas palavras de Bento XVI, elas estão adequadas ao que nós estamos vivendo. E aí diz o Papa, né? A fé em Deus defende o homem em todas as suas debilidades e insuficiências. O esplendor de Deus resplandece sobre cada indivíduo. É tarefa do bispo, como homem de Deus, fazer espaço para Deus no mundo contra as negações e defender assim a grandeza do homem. Então é dever do bispo, dos padres e dos cristãos, né, diz Bento XVI, fazer com que o espaço para Deus no mundo, contra todas as negações a Ele, aumentem, né, e defender assim a grandeza do homem. Né? Então, ou seja, Deus quer de fato enobrecer o homem, né, elevá-lo em dignidade. Né? E aí esta grande batalha, essa grande luta, não? E o padre já falou bastante, e no final o Bento XVI conclui: queridos amigos, sede verdadeiramente anjos da guarda das igrejas que vos serão confiadas. Ajudai o povo de Deus que deveis preceder na sua peregrinação, a encontrar a alegria na fé. A fé tem que dar o que a nós? Alegria. Diante desses sofrimentos, a fé, ela traz-nos uma esperança sobrenatural. E aprender o discernimento dos espíritos, a acolher o bem e a recusar o mal. Então nós, sacerdotes, temos o dever de ensinar ao povo a acolher o bem, as virtudes, a graça, a fé e recusar o mal. Todo o mal que o demônio tenta infiltrar dentro de nossas almas, nós temos que recusar, temos que ensinar, diz Bento XVI. Esse é o discernimento dos espíritos. Né? Então, o dever do sacerdote é fazer com que os fiéis consigam fazer o discernimento dos espíritos, o que é o bem e o que é o mal. Né? Ele saber aderir ao bem, crescer na fé, crescer na graça, crescer na santificação e recusar os pecados, leves e graves. Né? E aí diz o Papa: a permanecer e tornar-se sempre mais, em virtude da esperança da fé, pessoas que amam em comunhão com Deus amor. Então, seja o nosso amor, seja em comunhão com este Deus que é amor.
Então, que o nosso amor ao próximo seja uma manifestação visível desse amor invisível que nós buscamos na oração. Que São Miguel Arcanjo nos ajude e os santos anjos também. Então, agora nós vamos fazer a nossa oração do envio dos anjos. Eterno Pai, que criastes tudo no céu e na terra, para a vossa glória e louvor, nós vos agradecemos, pois nos criastes e nos concedestes a grande dignidade de sermos vossos filhos e nos confiastes a proteção e guia dos santos anjos, nossos irmãos celestes. Eis, juntamente com eles, estamos ajoelhados diante de vós, para consagrar-vos todo o nosso viver e agir, e vos pedimos que nos concedais o poderoso auxílio de vossas primeiras criaturas. Assim, por eles guardados e guiados, poderemos neste tempo persistir e cumprir a nossa missão. Por isso, mandai-nos aqueles que vosso amor criador pensou. Mandai-nos aqueles que o sopro de vossa boca criou primeiro. Mandai-nos aqueles que nunca vos foram infiéis. Mandai-nos aqueles que no princípio lançaram Satanás no abismo. Mandai-nos aqueles que sem cessar contemplam a vossa face. Mandai-nos aqueles que dia e noite estão atentos às vossas ordens. Mandai-nos aqueles que administram toda a vossa criação. E juntamente com São Miguel, o chefe das vossas legiões celestes, queremos adorar-vos, amar-vos e, como ele, servir somente a vós. Pois ninguém é como vós, ó Deus bom, misericordioso e fiel. Senhor Jesus Cristo, vós sois o princípio, a plenitude e o fim de toda a criação. Diante de vós deve dobrar-se todo joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque pela vossa vitória na cruz vos submetestes tudo. Também nós nos prostramos diante de vós para implorar de vossa misericórdia a ajuda especial dos vossos exércitos celestes, que constantemente estão vos servindo e lutando para vós. Por isso, mandai-nos vossos exércitos, porque nos remistes pela vossa vitória na cruz. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos comprastes com vosso preciosíssimo sangue. Mandai-nos vossos exércitos, porque destes a vossa vida por nós. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos amastes até o fim. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos destes a vossa palavra. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos chamastes com os vossos anjos. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos prometestes a vitória da Igreja. E que São Gabriel, mensageiro de vossa encarnação, leve também o nosso faça-se em mim, diante de vosso trono, a fim de que também nós, conforme o exemplo de Maria, nos tornemos portadores de vosso corpo e sangue, e vos sigamos aonde quer que nos conduzais ou envieis. Espírito Santo, vós inflamastes nosso coração com amor aos vossos poderosos servidores. Assim pedimos a vossa assistência especial por meio dos santos anjos, a fim de que nos conduzam através deste tempo como outrora haviam conduzido os israelitas através do Mar Vermelho, para que, guiados por eles, possamos voltar para o coração do Redentor. Por isso, mandai também os vossos anjos em nosso auxílio, para que nos tragam os vossos 12 frutos. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos transmitam os vossos 7 dons. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles cresçamos na fé, esperança e caridade. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos tornemos um com eles. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus unitrino. Mandai-os em nosso auxílio, para que lutem com cétupla força espiritual conosco e por nós. Mandai-os em nosso auxílio, para que protejam os 12 portões da Santa Igreja. E queira São Rafael, com sua seta de amor, inflamar cada vez de novo nosso coração com a brasa do amor de Deus, para que possamos guardar o mistério do Rei. Maria Imaculada, Rainha de todos os anjos, em cujo serviço estão, vós unis em vosso exército todos os vossos servos, a fim de conseguir também na batalha presente a vitória para Deus. Por isso nos refugiamos em vós, Nossa Senhora, Rainha e Mãe, e vos suplicamos, cheios de confiança, olhai para a nossa miséria e mandai-nos vossos anjos. Escutai a nossa súplica e vinde com os vossos anjos. Ficai conosco na luta com todos os vossos anjos.
Enviai os vossos anjos, Virgem Puríssima, para precipitar a Satanás para o abismo. Dai ordens aos vossos anjos, Mãe Santíssima, para afastar para longe de nós a serpente. Ordenai aos vossos anjos, Rainha Augustíssima, que afugentem o grande dragão. E na mão dos nossos santos anjos da guarda queremos servir-vos eternamente, silenciando, escutando e obedecendo, pobres, puros e fiéis. Agora vós próprios estáis diante de nós, grandes e santos irmãos, e nos colocamos confiantemente em vossas mãos. Os cuidados do Pai Celeste nos confiaram a vós, o amor do Senhor vos chamou a segui-lo ao nosso lado. O Espírito Santo vos entregou a Maria, sua esposa e vossa rainha, a fim de que ela vos envie em nosso auxílio. Por isso nós nos confiamos a vós, santos serafins, e vos damos todo o nosso amor. Nós nos confiamos a vós, santos querubins, e vos entregamos todas as nossas palavras. Nós nos confiamos a vós, santos tronos, e vos entregamos toda a nossa vida. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, e vos entregamos todos os nossos dons. Nós nos confiamos a vós, santas potestades, e vos entregamos todas as nossas lutas e tentações. Nós nos confiamos a vós, santos principados, e vos entregamos toda a nossa posse. Nós nos confiamos a vós, santas virtudes, e vos entregamos nossos talentos e virtudes. Nós nos confiamos a vós, santos arcanjos, e vos entregamos todas as nossas obras. Nós nos confiamos a vós, santos anjos, e vos entregamos nossos sofrimentos e misérias. Vós, todos os 9 coros dos santos anjos, nós vos agradecemos por toda a vossa ajuda e cuidados que cada dia nos concedeis e vos pedimos pela força do preciosíssimo sangue de Cristo, pelas lágrimas de nossa Mãe Maria Santíssima e pelo poder que recebestes de Deus para socorrer aos homens. Proteger a Santa Igreja em cada um de seus portões contra todos os ataques dos inimigos, para que a vitória redentora de Cristo se manifeste. Ensinai-nos a sermos vigilantes e a conhecer a grande batalha na qual estamos envolvidos, a fim de que não se perca mais nenhuma propriedade de Deus por causa de nossa falta de atenção e sonolência. Colocai sempre de novo a grande meta diante dos nossos olhos, que é o próprio Deus, o Santo, Forte e Imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos convosco adorar eternamente na Jerusalém Celeste. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue Deus, instantemente pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.